Na hora de comprar, vender ou simplesmente avaliar um patrimônio, a primeira pergunta é sempre a mesma: quanto vale este carro? A tabela FIPE se consolidou como a grande referência nacional para responder a essa questão. Naturalmente, a busca por uma forma mais ágil de obter essa informação, como a consulta da tabela FIPE pela placa, tornou-se um dos atalhos mais desejados por milhões de brasileiros. Essa consulta rápida é, sem dúvida, um excelente ponto de partida para qualquer negociação. Contudo, tomar uma decisão de dezenas de milhares de reais baseando-se apenas neste número pode ser um erro custoso. A FIPE mostra uma média, mas ela não conta a história completa do veículo. Este guia vai explicar como a consulta funciona, suas importantes limitações e como obter o valor real de um carro. Antes de tudo, é crucial entender o que é este índice tão falado no mercado automotivo. A sigla FIPE significa Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Esta organização realiza uma pesquisa mensal para apurar o preço médio de veículos no mercado nacional. O resultado desta pesquisa é a famosa tabela FIPE, amplamente utilizada. Ela não define o preço que um carro deve ter, mas sim o valor médio pelo qual modelos de mesma marca, ano e versão são anunciados. Sua importância é enorme, servindo como base para diversas operações. É o principal parâmetro para que compradores e vendedores iniciem uma negociação. As seguradoras utilizam a FIPE para determinar o valor da apólice e da indenização em caso de sinistro. Governos usam a FIPE para calcular o valor do IPVA. Bancos a utilizam como referência para aprovar financiamentos e determinar os valores envolvidos. Mas cuidado, a tabela FIPE mostra o preço de um carro em estado perfeito de conservação. Se o veículo tiver passagem por leilão, sinistro ou quilometragem adulterada, ele vale muito menos do que a tabela indica. Não corra o risco de pagar preço de ouro em um carro com histórico problemático. Para saber se o valor pedido é justo ou se você está prestes a perder dinheiro, é preciso ir além. Aqui está o ponto mais importante deste artigo e que merece toda a sua atenção. O valor da tabela FIPE é uma média estatística, não a avaliação de um veículo individual e específico. Isso significa que ela ignora todas as características que tornam um carro único. Estas características, por sua vez, influenciam diretamente seu preço real de mercado. A tabela FIPE pela placa simplesmente não leva em consideração diversos fatores essenciais. Por exemplo, a quilometragem é um fator crítico. Um carro do mesmo ano e modelo com 30 mil quilômetros rodados e outro com 150 mil quilômetros terão exatamente o mesmo valor na tabela FIPE. No mundo real, a diferença de preço e de desgaste entre os dois é gigantesca. O estado de conservação também é ignorado. A FIPE não distingue um carro impecável, de único dono e com todas as revisões em dia, de um veículo com a pintura queimada, pneus carecas, interior danificado e com a mecânica duvidosa. Opcionais e acessórios são outro ponto cego. Teto solar, bancos de couro, kit multimídia de última geração, rodas de liga leve especiais, blindagem. Nenhum desses itens, que podem adicionar milhares de reais ao valor de um carro, é considerado no cálculo. Um modelo básico e um completo possuem o mesmo valor de referência. O histórico do veículo é totalmente desconsiderado. A FIPE também não sabe se o carro já sofreu acidentes, se passou por leilão, se tem histórico de roubo e furto ou se possui débitos e restrições. Focar-se apenas na tabela FIPE pela placa é como avaliar dois imóveis no mesmo prédio pelo mesmo preço. Você estaria ignorando que um está reformado e o outro precisa de uma obra completa. É aqui que a inteligência de dados entra em jogo, transformando a forma como você avalia um veículo. A consulta da tabela FIPE pela placa oferecida por plataformas como a Tracar é o primeiro passo perfeito e muito prático. Nós identificamos o veículo rapidamente e te damos o valor de referência FIPE instantaneamente. Mas não paramos por aí, pois entendemos que a FIPE é apenas uma parte da equação. Para chegar ao preço justo e fazer um negócio seguro, você precisa do contexto que a FIPE ignora. A nossa consulta veicular completa revela toda a história do carro, preenchendo as lacunas deixadas pela média. Nosso relatório fornece a verdade sobre o passado do veículo, incluindo informações cruciais. Verificamos quem foi o proprietário anterior do veículo e se existem recalls pendentes ou se o veículo está bloqueado. Você descobre se o veículo teve algum sinistro, e se o veículo já passou por algum leilão e foi recuperado. Verificamos se o veículo foi roubado ou furtado e se teve o chassi remarcado em função do roubo. Também identificamos pendências financeiras e judiciais, como IPVA, licenciamento, multas em todos os órgãos e estados, além de restrições judiciais.
verificamos se o carro tem um mandado de busca e apreensão ativo. Por fim, apontamos se o veículo foi objeto de algum tipo de solicitação de bloqueio. Isso pode ser por busca e apreensão, dívidas, questões judiciais ou outros motivos que impedem a transferência ou circulação. A consulta Tracar transforma o número frio da FIP em uma avaliação completa e realista. Isso lhe dá o poder de tomar decisões informadas e seguras. A consulta da tabela FIP pela placa é uma ferramenta de conveniência fantástica e um ponto de partida indispensável para qualquer negociação. Ela coloca todos na mesma página para iniciar uma conversa sobre o valor. Contudo, nunca feche negócio baseando-se unicamente nela, pois a FIP te dá um número, mas um histórico completo te dá a realidade. Para tomar uma decisão segura e pagar o preço justo, você precisa dos dois. Consulte a placa na Tracar. Comece com a FIP, decida com a informação completa e faça o melhor negócio.